lanche com pizza de liquidificador. Eu, particularmente, gosto dessas ideias que você tem apenas um liquidificador e um sonho. Oi, gente, como eu já falei antes, as crianças já estão de férias, então eu resolvi fazer uma pizza, entre aspas, né, de liquidificador. Tome nota, tome nota. Primeira versão sem glúten. As receitas são iguais, né? Só muda a farinha. Então, no liquidificador vai ovo, Tá. vai leite, Ok. vai manteiga, Beleza. vai açúcar e vai sal. Só misturar até formar uma mistura homogênea. E aí é hora de colocar a farinha. Dependendo do seu liquidificador, você consegue botar a farinha aos poucos e bater tudo aí dentro. Eu, quando eu faço, por exemplo, bolo de cenoura, eu gosto de bater tudo menos a farinha e depois passar a mistura para uma tigela e misturar a farinha junto para não quebrar o liquidificador. Tem alguns que são mais potentes, outros não. Beleza, A mistura sem importante glúten, a dica. farinha, ela dá uma textura muito mais líquida. Por mais que seja na mesma quantidade da farinha de trigo, na receita normal, ela fica uma textura mais líquida. Então, é muito mais fácil para bater no liquidificador. Então, coloquei todos os ingredientes aí dentro e coloquei numa forma. Essa daí não gruda. Então, não coloquei papel manteiga, não untei de forma alguma, só botei aí dentro. E vai pro forno a 200 graus o meu, que é elétrico, ele é um pouquinho mais quente. Tem que ficar de olho, então. Só até você perceber que ela já tá cozida em cima e você já conseguiria colocar a cobertura da pizza. Mas ela não fica completamente cozida, ela vai terminar o processo junto com o recheio quando você voltar pro forno. Agora, na versão sem glúten, como eu falei, é exatamente a mesma receita. Só que eu achei que tava filmando quando eu tava botando tudo no E faz assim a receita e foda-se. liquidificador e não tava. Mas são exatamente os mesmos ingredientes, todos inclusive estão aqui na lista, aqui embaixo no box de informação. O que mudava é a farinha de trigo, e mesmo que seja na mesma quantidade, vocês não estão vendo aí que eu tô botando mais farinha porque eu dobrei essa receita, né? São 2 pizzas com glúten. Mas por mais que fosse só uma receita, essa massa fica muito mais consistente, então eu acho um pouco difícil de bater no liquidificador, eu meio que me arrependi, fui botando aos pouquinhos, mexendo, tirando o que tava acumulando ali nas bordinhas. Mas se eu fosse fazer de novo, e vou fazer porque eu gostei da receita, eu vou deixar a parte da farinha para a tigela, igual o bolo de cenoura que eu falei antes. Oi, não sei caralho. se eu mencionei na receita sem glúten, mas junto com a farinha ali eu coloco, por último, o fermento também, a última coisa que eu coloco. Para assar essas pizzas, eu vou usar essas assadeiras retangulares, eu tô botando papel manteiga porque eu não confio nelas, eu sei que vai grudar, só tô botando aí a massa. E eu gostei bastante das pizzas nesse formato, fica muito mais fácil, tanto de desenformar por causa do papel manteiga, mas também de cortar, que elas ficam todas exatamente do mesmo tamanho. Eu não ligo particularmente pro formato da pizza. Se tiver molho e queijo por cima e cobertura, recheio, né? Eu vou dentro. Se você, né, se propor a cortar com bastante cuidado. Pode ser quadrada, eu não fiz. retangular. Todas essas massas foram mais ou menos 5 minutinhos pro forno até a hora de rechear. Mas antes disso, eu vou pegar um abacaxi que tava sobrando aqui, que eu tava esperando amadurecer um pouquinho, porque essas frutas que não são daqui é muito difícil de pegar no ponto. Caralho, eu achei que ela E eu fosse ia fazer uma servir pizza junto, mas aí as crianças deram a ideia de botar na pizza. Isso aqui é um pouco polêmico. Eu sei que não é todo mundo que gosta, a gente adora, então cortei abacaxi pra botar na pizza. Eu fui tirando o máximo que eu consegui esses olhinhos, pelo menos assim que meus avós chamavam. E a minha parte favorita do abacaxi é exatamente essa aí do meio. E tem criança aqui em casa que gosta também. Esse abacaxi tava muito bom, tava muito doce, então tava, assim, ótimo pra botar na pizza, que ele dá uma cozidinha a mais e o gosto fica ainda melhor. Aí pro recheio, além do abacaxi, eu tinha separado uma lata daqueles tomates Eu não posso acreditar, velho, que ela vai fazer isso. cozidos. Olha como ficou a textura da pizza sem glúten. Botei o caldo do tomate aí, porque eu não queria os pedaços do tomate nessa pizza. Fui espalhando. A Que isso, cara. Eu ainda tô preso no abacaxi, mano. gente não faz muita questão, assim, do molho de tomate. Então, não dou aquela caprichada, porque eu sei que se eu não botasse, as crianças também não iam ligar muito. Eu processei queijo e presunto. Aí sim, queijo. E o que eu comprei naqueles pedaços grandes. E fui Mais. colocando. Coloquei o queijo, depois coloquei o presunto. Porra, essa colherada final que ela deu agora aqui foi pedaços loucura. grandes. Olha lá. E fui colocando. Coloquei o queijo, depois coloquei o presunto. E por último, eu vim com o abacaxi. Não. Botei o máximo de abacaxi que eu consegui. E quando volta... Que isso, cara. Thalita, pelo amor de Deus, tá na larica. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Me diz. Pelo amor de Deus. Essa pizza pro forno, tem que ficar de olho, né? Ela tem que derreter os ingredientes, a crosta fica um pouco douradinha, mas deu um pouquinho menos de 10 minutos na mesma temperatura. Aí essa daí é uma das massas sem glúten, eu poderia ter feito mais massa pra ela ficar mais grossa, ou botado numa forma menor, mas ficou bem fininha, pra gente tá ótimo. E eu tô amassando os tomates aí, porque essa vai ser uma pizza só com queijo, então achei que combinaria. Lembrando que essa pizza, ela não fica com textura daquela massa que você coloca o fermento biológico, que você sova, deixa descansar. Ela fica numa textura de torta salgada, assim, acho que todo mundo conhece. Mas ela demora uns 20 minutos pra ficar pronto no total, então é bem prática. Coloquei queijo e coloquei orégano também. A terceira pizza eu também ia colocar presunto, mas me pediram pra fazer uma pizza doce, que eu nem sei porque eu não pensei nisso antes. Porque com certeza é a preferida das crianças. Sem molho de tomate, vai só o queijo. Vou botar banana, né? Uma pizza de banana que também por aqui não faz muito sucesso.
neste país. Ué. Mas as crianças aqui adoram. Então vai Isso. banana, vai canela e eu também coloco um pouco de açúcar. E essa daí fica pronta mais rápida ainda. Como eu disse, em menos de 10 minutinhos Porrada! depois Como? dessa aí é a pizza sem glúten. Eu deixei ela esfriar um pouco pra não correr o risco de quebrar. E eu tentei cortar com outras coisas. No fim, eu tive que passar esse cortador de pizza com bastante cuidado pra não arriscar o teflon Cara, eu comeria. embaixo e fui tirando. A textura ficou ótima, só tem que tomar cuidado porque se botar muito recheio em cima é mais fácil de quebrar do que a pizza com farinha de trigo, né? Ela é um pouquinho mais sensível. Pô, parece aquelas massas maçarudas assim de padaria. Saca? Que a padaria vende aquelas massa pronta, maçarocada. Essa massa. A pizza de queijo ficou assim, como eu falei, é bem mais fácil de tirar, só puxar o papel manteiga e com o cortador de pizza mesmo, eu vou cortando em quadradinhos de tamanhos que façam Ficou bonito. sentido, né, para as crianças pegarem, elas vão, comem com a mão mesmo, rapidinho. E o que sobrar dessa pizza, porque sobrou um pouco, só guardar na geladeira e eu não tenho micro-ondas, né? Então eu esquento no forno depois. E eu não testei ainda, mas com certeza eu vou tentar congelar essa pizza pra ver se ela fica boa quando a gente descongela e coloca no forno de novo. Mas eu imagino que dê super certo. Essa aí, por último, é a pizza de banana. Foi a que acabou mais rápido. Cortei do mesmo jeito que a outra pizza, simplesmente coloquei Eu comeria tudo. A verdade é essa. Eu comeria pra caralho. As tigelas aí pra chamar as crianças, né? Servir pra elas lancharem. A textura da massa sem glúten ficou bem parecida com a textura da massa Essa do abacaxi é uma loucura gastronômica alucinante. original, então essa receita eu indico. Nem todas eu indico, Aí, ó. Pô, a massa ficou maçudinha. mas dessa daí eu gostei bastante. E aí, como eu já esperava, as que as crianças mais queriam, que foram em cima, foi a de banana. Mas as que sobraram, era só guardar depois na geladeira e, como eu disse, esquentar no forno ou no Ah, a molecada não toma o conhecimento. Aí pediram abacaxi micro-ondas pra caramba, depois. não foram. E estando num país que come muita pizza, a gente percebe que os recheios que os brasileiros colocam são bem diferenciados. Então conta aqui embaixo qual que é o seu recheio, cobertura, sabor favorito de pizza. A gente se vê no próximo vídeo. Aí, papo reto, ela foi pra larica monumental, hein? Ela foi pra um misturê. Tá bom. Meu like. Meu like tá aí. Sempre.